Vamos a elas. Vamos a elas. A primeira objeção é que o profissional se sente inseguro. Isto é uma coisa real, especialmente quando você é mais jovem. Você está começando no mercado de trabalho, você ainda não domina completamente o trabalho que você faz. A sensação de se sentir inseguro diante do cliente é muito ruim. É aquela sensação de que você não tem muita certeza do que está falando, você não tem certeza se o cliente sabe ou consegue entender aquilo que você está falando, ou pior ainda, quando você tem a sensação de que o cliente sabe coisas que você não sabe a respeito daquilo que vocês estão negociando, dá um mal-estar, dá uma coisa muito que deixa muito sem perna, assim, sabe? Isso aconteceu comigo quando eu era novo, quando eu era recém-formado, acontece com todo mundo, e é muito ruim, e não é bom que isso aconteça ao longo do resto da sua carreira. Eu tenho um livro chamado Manual do Engenheiro Recém-Formado, eu tenho muitas palestras dedicadas aos jovens engenheiros e engenheiros recém-formados, e eu costumo dizer que a primeira coisa, a coisa mais importante, o desafio estratégico de um recém-formado é sair da condição de recém-formado, é deixar de ser recém-formado. A condição de recém-formado, ela dura normalmente um ano e meio, normalmente, mas há casos em que o profissional é mais esperto ou mais bem orientado e consegue se livrar dessa condição um pouco mais cedo, e há casos em que o profissional, por alguma razão, estende esta condição de recém-formado por muito mais tempo. Ele está formado há 5, 6, 7, 8 anos e ainda tem um padrão de recém-formado, ainda age como recém-formado ou ainda sofre as mesmas coisas que os recém-formados fazem ou sofrem. Por quê? Porque ele não tratou de certas questões com mais cuidado. E uma dessas certas questões é exatamente lidar com a insegurança profissional. Pessoal, a insegurança, ela é filha da incompetência. E quando eu falo incompetência, é incompetência no sentido latino da palavra, no sentido apropriado, tá? Não é no sentido pejorativo, não é no sentido agressivo da coisa. Incompetência é não ser competente para fazer determinada coisa, certo? Quando você se forma engenheiro, e eu sempre falo isso, quando você sai de uma faculdade de arquitetura, você não é um incompetente, você sabe fazer algumas coisas e você não sabe fazer outras. Portanto, você é competente para certas coisas, mas é incompetente para algumas coisas. E para aquelas coisas para as quais você é incompetente, você se sente inseguro. A insegurança é uma consequência da incompetência. Então, como lidar ou como enfrentar a incompetência, como enfrentar a insegurança? Tornando-se competente. Então, você tem que se dedicar à leitura, ao estudo, ao exercício, às práticas, à conversa com profissionais mais experientes. Você tem que deixar de ser incompetente. Quanto mais você dominar aquilo que você está fazendo, e, portanto, quanto mais você dominar o campinho no qual você está jogando com o seu cliente, menos inseguro você vai se sentir. Portanto, não existe fórmula mágica para reduzir a insegurança que o profissional tem. Aliás, não existe fórmula mágica para quase nada, tá? E esses gurus, influencers da internet que te prometem ganhos expressivos e soluções mágicas e rápidas para uma série de problemas normais da tua profissão, eles estão te enganando. Eles encontraram um jeito de eles ficarem ricos e eles sabem que eles vão ficar ricos enganando incautos. E é bom que você não faça parte do time das pessoas que sustentam esse tipo de gente, tá? Honestamente, o profissional, o professor, ele precisa dizer: é difícil, é complicado e exige esforço e trabalho. Simples assim. Então, não quer se sentir inseguro numa negociação, que é uma coisa muito ruim, seja competente. Para ser competente, estudar e fazer o dever de casa, tá?